Queridos, recebam com muita alegria a paz do Senhor. Se você tem uma Bíblia, um livro que só tem música, livro de Salmos. Aleluia. Coloque seus olhos ali na música de número 46. De toda esta letra de música, que é o Salmo de número 46, eu quero ver com vocês somente a primeira expressão do verso de número 10. Somente a primeira frase. Salmo de número 46, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! É tão pequeno e tão gostoso que eu gostaria que, se possível, você repetisse comigo, se possível. Obrigado, não, tá? 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só que tem alguém que é parente, família, alguém que você ama, mesmo que não seja parente próximo, mas dentro da igreja, você gostaria de dizer para essa pessoa esta frase? Eu vou dizer para minha esposa, tá bom? Chega, olha para mim. 1, 2, 3. Escolha alguém. 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Então você vai ser obrigado. Deus abençoe. Glória. Pastorzão, grato, tá? Eu tinha prometido para mim mesmo e eu vim daqui hoje, vou comprar uma briga com alguns colegas pastores, tá? Eu recebi alguns convites agora para novembro e dezembro. Eu disse: não, eu não vou pregar em novembro nem dezembro. Mas como dizer não para o Fábio? O Fábio não é só um pastor comum. Eu não trato ele como um pastor comum. O Fábio é um cara muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Perdoe, eu sei que talvez você nem goste, mas eu vou dar um exemplo. E daqui a pouco eu falo do pastor João Danilo. Eu estou aqui no Paraná desde 2007. Você tem noção de quantas igrejas eu conheci e fui pregar? Mas tem um monte, não daria nem para contar. Principalmente quando eu era itinerante. Eu recebia 17 convites por mês. Nossa, norte do Paraná. Pergunta entre esses pastores, algum deles que ligou para mim dizendo: vamos jantar comigo? Tomar um cafezinho comigo? Eles estavam interessados no dom, mas não na pessoa. O Fábio é diferente. É o cara que mais me chama para tomar café. Comer pizza, comer carne. Eu tenho esse camarada como um amigo, mas um amigo muito especial. E eu louvo a Deus pela vida do Fábio, pelo que é de Fábio. Deus o abençoe grandissimamente. Você é muito importante para mim. Eu tenho um local muito especial no meu coração. É muito importante mesmo. Você tem noção das vezes que eu já quis vir congregar contigo aqui, mas a distância nos impediu. E eu ficaria devendo muito a vocês. Aí ele faz um negócio melhor ainda. Ele escolhe um cara como o pastor João para fazer parte da liderança desta casa. O senhor tem noção do qual a expressão que eu vou usar? É que tem uma que eu não posso usar aqui agora. Eu só posso usar para ele mesmo. Mas como é gostoso receber um abraço do irmão João, do pastor João. Esse cara transmite um negócio muito legal. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não tenho muito tempo para conversar contigo, mas te amo à distância.
I love you, pastor. E eu estou muito agradecido a Deus por esses dois homens. Vocês têm noção do que eles sofreram por vocês aqui esse ano? Das orações, das preocupações. A simples preocupação desta casa estar aberta só para que você tenha um ambiente de culto já valeria. Glória a Jesus pela vida desses homens. Eu gostaria muito de adorar a Deus, glorificar a Deus pela vida desses dois parceiros ministeriais. Eu não sei se você vai me acompanhar, mas eu vim com muita vontade de fazer um negócio hoje à noite. Eu quero dar uma salva de palmas a Jesus pela vida desses dois pastores. Deus preserve vocês. Vocês têm muito a fazer aí. Eu tenho lido a expressão desse salmo, e ela é bem curiosa no contexto do próprio salmo. Para que eu consiga explicar a razão do que eu vou pregar, eu preciso pontuar algumas coisas sobre o salmo de número 46. Primeiro é a autoria deste salmo. É uma música que temos aqui, é uma composição musical. E cabe aqui uma pergunta: quem escreveu essa música? Quem escreveu? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre esse texto, a gente descobre que quem escreveu o salmo de número 46 foram os filhos de Corá. E é bem interessante é que o pai deles, lá no livro de Números, é conhecido por uma expressão parecida com Corá, mas não é Corá. É Coré. É o mesmo Coré que, liderado por Moisés, levantou uma rebelião contra Moisés. E levantou muita gente a favor deles contra Moisés. Deus então fez naquela época para resolver a questão, porque quem resolve essas questões é Deus. O povo é de Deus, a casa é de Deus. Aleluia. Quem resolve questões nesse nível é Deus. Quem mais poderia fazer isso com justiça a não ser Deus? E Deus resolve fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Aleluia. Nunca. Até então ninguém nunca tinha visto Deus fazer aquilo. Deus reúne todo aquele povo que ficou contra Moisés num espaço, traz todo Israel, aproximadamente 3 milhões de pessoas, para olhar, para ver o que ele ia fazer. E Deus então abre a terra debaixo dos pés daquele povo e engole eles vivos, e todos morrem. Todos morrem. Todos da família de Coré, Datã e Abirão morrem. De Datã não sei, de Abirão também não. Mas de Coré ou Corá, que é a mesma coisa, o mesmo nome, ficaram os filhos. Eles não morreram, não foram incluídos. Olha que coisa linda. O pai está lá levantando uma rebelião, mas os filhos não apoiam esse ato. E Deus vê isso, e Deus preserva eles. E mais tarde eles vão escrever, como músicos que são, o Salmo de número 46. E é um salmo bonito, não? Olha o início desse salmo. Deus é. É muito bom saber quem Deus é. Nosso refúgio. Poxa vida, eu tenho aonde me refugiar. Nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Ele vai. Eu gosto da expressão do filho de Coré. Pelo que não temeremos, ou viver naqueles dias e nos dias atuais sem temor é verdade, cara. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, uau, o monte se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, aí eles trazem
traz uma revelação na música, como se o Espírito Santo os capacitasse para ver tudo isso, né? Há um rio, isso aqui é uma revelação, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Aleluia. Deus ajudará ao romper da manhã. Mas não é isso que eu quero pregar, não. Eu estou só tentando pontuar as coisas. Não é? Em que contexto eles escrevem esse salmo? Porque quando alguém vai compor uma música, ele precisa de pelo menos duas coisas. Uma, inspiração. Inspiração é um troço muito legal. Desculpa a expressão. Eu sou nordestino e troço para nós é como se dissesse: inspiração é uma coisa muito legal. Pronto. Entendeu? Então é um troço muito legal. Troço é alguma coisa muito legal. E por causa de uma inspiração, tem cantores que ficaram hiper mega milionários com uma música só. Uma música só. Quem não se lembra aqui no meu evangelho, até os que já foram aqui, meio que assembleando, Deus e amor lá atrás, tem algumas músicas antigas que não vão morrer. Aleluia! Inspiração. Parece que é uma coisa que chiclete, gruda no nosso coração, não sai mais, nunca. Hino da harpa, breve do céu, Jesus, há de aparecer. Como eu cantei isso na minha juventude? Na minha velhice estou cantando menos. Estou perdendo um pouco da memória, mas. Então, inspiração é uma forma de compor. Uma outra maneira que se compõe ou que se tem para compor música é contar a história de algo que aconteceu. Os dois filhos de Francisco, Zezé e Camargo e Luciano, fizeram música aí contando a história deles e eternizado para quem gosta daquilo. Eu acho até bonitinho. De vez em quando me vem a memória, eu me pego cantando, eu digo: opa, rapaz, teu negócio é mais antigão. O negócio é porque tem umas músicas que dá para cantar. Não tem maldade, tem. No meu Nordeste tem umas músicas que são sensacionais. Daqui a pouco, se você titubear, você está na igreja pensando aquilo. Porque está na sua gosta daquilo, está na sua memória. Então, quando os filhos de Coré foram escrever o Salmo 46, eles não estavam tendo uma inspiração. Não foi uma revelação, algo que veio, uma ideia, uma sugestão, não. Estavam contando uma história. É aqui que entra e você aprende sobre o contexto do Salmo 46, sobre o que ele está falando. Esse salmo lindo está falando de quê? Está falando de quê? Está falando sobre o quê? Quando você ou lê o Salmo 46, lembre-se, segundo os estudiosos, os filhos de Coré estavam contando a história do cerco de Senaqueribe em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Foi uma das coisas mais pesadas para Jerusalém. Ezequias era o rei, e ele se viu cercado, ninguém poderia sair de Jerusalém, não poderia entrar comida, nem poderia sair nada, porque Senaqueribe cercou, para ver eles morrerem de fome. E aí eles começam a contar essa história sobre o cerco de Jerusalém. Então, o contexto do Salmo 46 é justamente um contexto de guerra. E é por isso que você vai ouvir Deus usando essa expressão do verso 10. Em tempos de guerra. Eita, lembrei aqui de Ludmilla, né? É Ludmilla, né? Em tempos de guerra. Eu estou cantando hoje, eu não canto nada. Ainda bem que ninguém foi embora ainda. O contexto é de uma guerra, e no meio desse contexto de guerra, vem Deus ao seu povo cercado, e diz assim, pela música do Salmo 46. Eu não sei que nota musical eu estava usando, você que deve saber, você é músico, eu sou pregador, eu só vou relatar, você vai descobrir que nota é.
Aí eles cantaram com uma voz muito linda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. É possível estar quieto em meio à guerra? Pense. Eu estou relatando o Salmo 46. Eu não estou apressado, não. Eu preciso pregar assim mesmo hoje. É possível estar quieto com bombas caindo, destruindo, com o pior exército da época cercando a sua cidade, e você sabendo que vai morrer, seus filhos vão morrer, sua família vai morrer. É possível estar quieto? Essa expressão que Deus usou tem sentido? Está bem colocado no contexto de guerra? Ótimo. Você está querendo dizer por 185 mil homens. O exército que tinha o maior número de carros, que era a maior arma bélica da época. E está o povo dentro de Jerusalém. Quem sabe alguns como nós, no último mês do ano, esperando uma provisão. E a única coisa que eles ouvem de Deus é: aquietai-vos. Aleluia. E saber que eu sou Deus. Essa frase não teria o mínimo sentido, porque eu não vejo como eu vou ficar quieto em ambiente de guerra. Eu não consigo me enxergar. Deus sabe que a gente é assim. A gente fica inquieto com pouca coisa, imagina uma guerra. Imagina uma guerra. Glória. Essa frase não teria o mínimo sentido se não fosse o versículo anterior, que eu não li. Eu vou passar a ler a partir de agora. Deus não só orienta dizendo aquietai-vos, mas antes de propor a quietação, ele vai dar 4 razões para que o ser humano em guerra consiga ficar quieto. E se nós, no ambiente de guerra, conseguir ficar quieto, nós seremos os maiores vencedores dessa guerra. Aleluia, Jesus. Vamos ler o verso 9, aí eu vou mostrar as 4 razões que Deus dá. Verso 9 diz assim: me acompanha aí, por favor, durma agora não. Aleluia. Olha para quem está do lado, se você puder. Se tiver inimigo, não vai dar confusão aqui. Mas se não tiver inimigo, olha para quem está do lado, se não durma agora não. O negócio vai ficar melhor. Está vindo as revelações de Deus aí, profundas. Tem revelações profundas aqui. Eu vou ler todo o verso 9, depois eu vou colocar cada coisa em seu devido lugar. Olha o que ele diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Os filhos de Corá estão dizendo: ei, gente, fiquem quietos. Alguém responde: como? Por quê? Os filhos de Corá respondem: porque ele, Deus, faz cessar as guerras até o fim da terra. Mas não é só isso não. Segundo lugar, diz os filhos de Corá cantando: quebra o arco. Ele quebra a arco. Terceiro lugar, os filhos de Corá revelam: ele corta a lança. E por último, fecha com chave de ouro e queima todos os carros, a maior arma bélica dele, tudo no fogo dele. Os filhos de Corá estão dizendo: além de ser um Deus poderoso, ele tem fogo que desfaz a maior arma dele. Oh, meu Deus! Eu preciso traduzir isso para vocês. Essas 4 razões que Deus dá para que a gente se aquiete em tempos de guerra, no contexto de guerra. E você vai ver que se você conseguir isso,
você vai poder passar por todas as etapas da vida, principalmente as difíceis, com muita naturalidade e de uma forma muito vitoriosa. Isso tem a ver com as questões emocionais da vida, com as decisões que tomamos, com o equilíbrio. É por isso que Deus está dizendo: está pegando fogo, estão anunciando coisa ruim. E é muito chato para alguém encontrar um cara cheio de tranquilidade. É ou não é? Porque você não percebe o que estamos passando. Eu quero calma. Ele faz cessar as guerras. É muito chato. É muito bom ter alguém por perto assim. E às vezes nós achamos que é chato. Ele faz cessar as guerras. Até o fim da terra. É muito bom encontrar alguém convicto no meio da rua. A gente pesaroso, encontra com a pessoa, e a pessoa olha para nós e diz: pastor, e a gente mal diz bom dia, e ele percebe e diz assim: fica tranquilo, Deus é contigo, Deus é na tua vida. Glória a Deus. Que Deus coloque gente assim no seu caminho, que ao invés de me empurrar para baixo, te puxa para cima e te ergue até a presença do Altíssimo Deus. Aleluia. A primeira razão para estar quieto em tempos de guerra, segundo o cântico dos filhos de Corá, é porque Deus faz cessar as guerras. Deus cria situação, ou Deus sabe acabar com uma guerra. Tem dois textos que eu gostaria de citar aqui, se não for muito cansativo para vocês. O primeiro é de 2 Crônicas, capítulo 32, como eu disse para vocês aqui. E o segundo é o 2 Crônicas, capítulo 20, porque são dois ambientes de guerra. Você está achando que está ruim? Eu estou achando que está até legal. Mas melhor aí, tá? Capítulo de número 32, versículo 20. Eu já falei que Senaqueribe cercou Jerusalém, e ele tinha 185 mil homens de guerra, fora os carros, que era a pior arma da época. Versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías clamaram ao Senhor. É isso mesmo? Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Mesma coisa, clamaram ao Senhor. Olha, o rei Ezequias, se vendo cercado, chamou o profeta. O cara sabe lidar com companhias. Em tempo de guerra, não dá para ter companhia de qualquer pessoa. O rei disse: eu quero o profeta Isaías. É o homem mais digno, é o homem mais temente e mais íntimo de Deus. Vamos orar comigo? E orar, porque a guerra exigia esse momento, muita oração. Tem momento que a gente tem que orar muito mesmo, muita oração, e orar. Sabe qual foi a resposta de Deus? Alguém já leu 2 Crônicas depois do versículo 20? Sabe qual é a resposta de Deus? Olha para mim. Nenhuma. A gente aprende com esse texto que Deus sabe acabar com as guerras. Só que a gente acha que toda vez que a gente ora, Deus vai responder do jeito que a gente gostaria. E não é assim, não. Você quer trabalhar com Deus? Quer andar com Ele? Quer ter negócio com Ele? Aprenda isso. Nem todas as vezes que você está em risco e que você orar, Deus vai responder do jeito que você acha, falando, se manifestando. Não. Tem hora que Deus, a única coisa que vai fazer por você é não dizer nada a você. Mas isso não quer dizer que Ele não vai fazer nada. Isso só quer dizer que Ele não vai falar com você. A sua oração, apesar de não ser respondida, foi ouvida. Alguém pode dar uma glória a Deus Cristo? Alguém diga em 2025. Diga em 2025. A minha oração ainda não foi respondida. Mas eu tenho certeza que ela foi ouvida. Só
consequência. Deus não fala com o rei, Deus não fala com Isaías, mas o Senhor vai até o ambiente no céu dele diz ir. Olha para uns anjos que tem lá, tem querubim, anjos afogueados, tem serafins, anjos com muitas asas, tem anjos de patente, Miguel, Gabriel, um mensageiro poderoso. Aí Deus diz assim: não, meus filhos estão em risco, eu não vou usar ninguém poderoso para ir lá resolver essa causa. Já oraram, já recebi, eu vou responder do meu jeito sem falar com ele. Ele diz assim: anjo, a menor classe angelical que tem no céu. Anjo! Aí o anjo se apresenta: pois não, Senhor, tarefa, o que é que o Senhor quer? Desce lá e mata 185 mil homens de guerra. Você não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Não. O ser estava pesado, a coisa estava sem sentido, não tinha mais solução. Deus dá uma ordem para um anjo. Alguém pode pensar comigo aqui hoje, 2025 foi um ano muito negativo para mim, mas não terminou ainda. Ainda tem anjo no céu e tem um Deus que recebeu a oração. Alguém recebeu a palavra de Jesus? Não terminou, e há anjos no céu e Deus que recebeu tua oração. Deus nesse momento pode estar agindo, não aqui dentro de Jerusalém, mas pode estar agindo no cerco do inimigo. Um anjo só, numa só noite, passou lá, feriu 185 mil homens. No outro dia de manhã, quando Ezequias vai aos muros de Jerusalém, e olha, mas o profeta Isaías só vê guerreiros mortos. Deus havia agido sem falar nada. Então apenas glória a Deus. Ó, se eu preciso, eu prego sem isso aqui. Glória a Deus. Deus havia agido sem falar absolutamente. Transporte-se para 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3. Quem está agora em dificuldade é o rei Josafá. Escute bem. É a mesma situação de guerra. Eu estou falando sobre um Deus que sabe fazer cessar as guerras. Agora é Josafá. O que é que diz o versículo 3? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Fez basicamente a mesma coisa que Ezequias e Isaías fizeram. Deus vai agir um pouquinho diferente lá em Jerusalém, capítulo de número 32. Deixa eu mostrar para vocês. Versículo de número 17. Coloca aí. Não, capítulo 20, versículo 17. Ó, Deus ouviu Ezequias e Isaías, não disse nada. Deus ouviu Josafá, aí lá vem, ó, Deus falando. Por que ele fala lá e não fala no outro? Porque ele é assim, ele é Deus. Ele fala quando quer e deixa ele falar quando quer. Mas a questão é que ele falando ou não falando, aprenda isso. Você precisa entender isso. Deus falando ou não falando, ele já ouviu tua oração. Vai fazer alguma coisa. Aí ele diz para Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar. Olha para quem está do lado e diz assim: tem presente maior para receber no final do ano do que um Deus falando comigo, dizendo: nesta peleja você não vai ter que levantar nenhum dedo e abrir a boca para dizer nada. Você não vai mandar um salve se quer, você não vai mandar um direct se quer, você vai ficar caladinho. Deixa comigo, eu sou a tua resposta, eu sou o teu Deus. Aleluia. Você quer bater palma? Bate palma. Aleluia. Glória. Mas na guerra e no contexto de guerra, Deus vai dar a segunda razão para que a gente esteja quieto. Eu estou há 28 minutos pregando, né? 28. Eu contei aqui hoje, eu estou com o relógio hoje. Deus vai cessar as guerras do jeito dele. Olha, diga para seu amigo, seu irmão, seu companheiro, assim: Deus vai fazer do jeito dele. Do jeito dele.
coisa, a segunda razão que o próprio Deus vai dar para o povo daquela época estar quieto é essa. Ele quebra o arco. Diga comigo, arco. Instrumento de guerra. Ele lança flechas. Onde é que está o arco do Salmo 46? Onde é que está? Na mão do inimigo. Quem é o alvo? O povo de Deus. Como é que se usa um arco? Um arco é um instrumento de guerra que se usa a uma determinada distância. Quem é alvo nem vê quem está atirando, só sente a flechada e o impacto e a dor, e nem sempre consegue saber de onde veio. Olha que coisa linda. Você ouviu a Bíblia falar que hoje que Deus quebra o arco? Vamos lá comigo. Que é um arco, instrumento de guerra, que lança flecha. Está na mão de quem? Do inimigo. É usado perto ou longe? Longe. A uma distância considerável. O que Deus está dizendo sobre o arco? Eu vou quebrar. É o que Deus está dizendo. Para Deus quebrar o arco, pensa comigo, aleluia. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá perto do inimigo, chegar na cara dele, estender a mão a uma distância pertinho e quebrar o arco que estava na mão. Alguém está entendendo? Você tem Deus, coloca anjo de guarda aqui, porque a peleja está grande e a guerra não cessou. Aí Deus disse: desta vez eu não vou ficar perto de você, eu vou ficar perto do teu inimigo. Eu vou lá aonde ele está escondido, aonde ele lança a flecha, e eu vou com a minha própria mão quebrar o arco, porque se Deus quebra o arco da mão do inimigo, você deixa de ser atingido pelas flechas dele. Aleluia. Então o que Deus está dizendo aqui é: a segunda razão para você estar quieto é saber que eu quebro o arco. Quebro o arco na mão do inimigo. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Um dos últimos cultos desse ano, Deus está falando convosco, com esta casa. Eu sei aonde está o inimigo. Você não. Eu sei de onde ele lança as flechas. Você não sabe. Eu sei que você está ferido e corre risco. Agora, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá e vou quebrar o arco da mão do inimigo. Mas em terceiro lugar, Deus também dá outra razão. Deixa eu correr para terminar já. Tem uma questão de consagração para hoje, é isso? Oh, glória a Deus. Eu quero só estar assistindo ali, né? Deus está dizendo que Ele quer você quieto, e a razão para que você fique quieto é que Ele corta a lança. O que é lança? Instrumento de guerra, usado pelo inimigo quando está perto de você. A lança é um instrumento de guerra, usado pelo inimigo quando ele está perto de você. O que a lança faz? A lança, ela fere o externo, mas o alvo dela é o interno. Porque a lança faz um rasgo fora, mas ela danifica muito por dentro. É por isso que tem muita gente com problemas internos e não consegue adorar como deveria, e não consegue ser feliz como deveria ser, porque estão feridos por dentro. A lança de alguém feriu, rasgou, machucou, até hoje sangra. E Deus está dizendo: dá tempo de terminar 2025 curado. Aleluia! 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 A primeira coisa que Deus vai fazer para que isso seja uma realidade. Obrigado, filho, está lindo. A primeira coisa que Deus vai fazer:
vai quebrar a lança de quem está perto. Para que você nunca mais, eu gosto disso. Eu amo quando Deus me dá esse clique aqui. Aleluia! Eu sei quando Deus quer que eu fale, dizendo, Ele está mandando dizer. É um clique aqui muito legal. Eu vou já passar para vocês. Muito bacana, muito bacana isso. Deus vai quebrar a lança, para que você nunca mais seja atingido de novo. Faltou glória a Deus, mas eu vou dar por tudo. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus vai quebrar a lança, para que ninguém nunca mais te atinja, te fira, te cause problemas internos, porque tem muita gente com problemas internos que poderiam estar rendendo muito mais, poderiam estar fazendo muito mais para Deus, mas estão bloqueados. Por quê? Porque foram atingidos pela lança. E o clique que Deus me dá é, depois dele agir contra a lança do inimigo que está perto, nunca mais você será atingido de novo, porque a lança será quebrada. Deus vai dizer, nunca mais você passará pela mesma coisa. Você vai passar por outras guerras, mas esta do inimigo de perto, nunca mais. Aí me trouxe a memória o Espírito Santo agora. Eu nunca eu tive um problemaço no início da minha fé como pregador, porque as mensagens que Deus me dava incomodou muita gente. Irmão, eu sofri pra caramba, mas eu sofri muito. Eu sofri uma perseguição generalizada de muita gente. Veio as mensagens, que era tudo exortação, tudo exortação. E era exortação mesmo, daquela que eu pulava, gritava e subia nas paredes, parecia um Homem-Aranha, né? E aí eu me lembro que eu estava todo dolorido. Nessa época eu estava morando numa casa bem legal, a vida tinha melhorado um pouquinho, a vida estava grávida, aquela coisa, eu pegava a vigília da igreja do irmão dela. Ele me encontrou pregar. E eu estou pregando aqui, eu levanto lá uma senhora, achei muito bonito aqui. Olha o que Deus me disse. Pensa bem se isso é para dar glória a Deus, meu Deus. Não é como uma lança quebrada. Deus diz assim, filho, as pedradas foram muitas. É a roupa espiritual que eu te dei. Eu vejo a tua roupa rasgada já pelas pedradas, e sangue que escorreu no teu próprio corpo, porque as pedradas te feriram. Mas hoje eu vou te dar uma roupa nova. Irmão, eu já ficava, quando eu vi a cara de algumas pessoas, eu já ficava intimidado. A partir de hoje eu vou te dar uma roupa nova que suporta pedradas maiores do que aquelas que você recebeu até agora. Não sentirás nem a dor delas mais, e levantarás a tua cabeça e andarás de cabeça erguida no meio do povo desta cidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. É uma espécie de lança que Deus quer e diz: nunca mais te atingirá de novo. Alguém pega esta palavra? Nunca mais te atingirá de novo. Nunca mais. Não tem problema que ele é repetitivo na nossa vida, não é? E está sempre acontecendo a mesma coisa, e está sempre voltando. E Deus está dizendo: eu quero esta lança. E nunca mais você será ferido. Aleluia. Olha para quem está do lado e diz assim: Deus já me deu 3 razões para você estar quieto. Aleluia. Por último, quarta e última razão para estarmos quietos diante dos desafios de guerra da vida. Os filhos de Corá vai dizer: aquietai-nos, porque ele, Deus, queima os carros do fogo. Eu não quero pregar muito sobre isso. Isso aqui é bem extenso. Eu quero só dar uma ideia para vocês, para a gente fechar a pregação, que eu acho que já está boa demais para hoje à noite. Eu acho. Aleluia. Eu acho. Aleluia. Essa foi talvez a última pregação que Deus me deu esse ano. Talvez tenha sido essa. Não me lembro de outra mais nova que Deus tenha me dado. Talvez tenha sido essa. Não, teve uma mais nova.
Entendeu? E quando Deus me dá uma pregação, eu passo um tempo pregando ela. E ela cada dia melhora um pouquinho mais. Aleluia! Essa última parte aqui, eu deveria ter pregado as outras mais rápido para essa aqui pegar mais. Então, como eu fiz o inverso, eu vou só passar a ideia para vocês. O que são os carros? Como eu já disse no início, um poder bélico dos mais terríveis para a época em que o texto está sendo traduzido. E Senaqueribe tinha a maior propriedade deles. Nenhum exército se comparava a Senaqueribe. Os carros para Senaqueribe eram o orgulho do seu exército. Ele se tornava um rei orgulhoso, pedante, arrogante, porque ele tinha o poderio. Aí vem Deus. Já parar por aqui, eu não quero entrar com um determinado caminho aqui, não. Aí vem Deus. Vocês precisam entender que o que eu estou anunciando aqui tem vínculo espiritual, mas também tem vínculo de administração de países, de mundo. Aí vem Deus em meio a tudo isso, em um cerco que parece que já venceu. Aí diz assim: teus filhos de Corá cantando na igreja. Alguém tem que levar a sério as músicas que Deus dá como mensagens. Tem umas que não valem absolutamente nada, é só para fazer cosquinha na gente, mas tem umas que parece que saíram lá do profundo do coração de Deus. Glória! Aí vem os meninos da casa de Deus, os músicos, cantando e dizendo a todo o poderio de Senaqueribe, que o deixou orgulhoso e pedante, a toda a altivez de espírito que se levanta na face da terra, a todo aquele que menospreza a existência de um Deus Criador, diz o Senhor: nem descerei, nem vou descer para brigar convosco, eu só vou mandar um pouquinho do meu fogo. Eu vou queimar todos os carros no fogo, eu vou queimar toda a arrogância no fogo, eu vou queimar toda a prepotência no fogo. E assim diz esse pregador, no nome de Jeová: as nações saberão que o Senhor é Deus. As nações saberão que o Senhor é Deus. Há uma resposta de Deus para os nossos dias. Há um trabalhar de Deus para a nossa casa e a nossa família. Há uma manifestação do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, nós vamos continuar andando, servindo, louvando, adorando, porque há um Deus que garante que na nossa debilidade Ele age, Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por favor, se você puder, é claro, eu já pedi isso umas 3, 4 vezes, vou pedir só mais essa. Diga a alguém que está do seu lado: eu tenho uma mensagem nova de Deus para você. Diga: eu tenho uma mensagem nova de Deus para você. Quer saber? Pergunta: quer saber? Quer saber? Quer saber qual é? A mensagem é assim: assim diz o Senhor. Fique tranquilo. Deus abençoe. Pronto. Recado entregue, pegado a Deus. Deus abençoe você. Aleluia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus muda toda a tua parentela do trabalhar dele. E Deus traga à tona e a existência aquilo que você nunca viu.
prove daquilo que você nunca provou. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus por nós em nome de Jesus. Pastor Fábio.